O grupo PSA Peugeot Citroën apresentou o novo sistema Hybrid Air, o projeto bastante inovador para o mercado brasileiro. Pessoal, fala um pouquinho para a gente como funciona, quais são as expectativas de vocês, qual é o funcionamento, o que é, na verdade, o Hybrid Air. Bom, o Hybrid Air é uma tecnologia muito inovadora, a partir do princípio que a tecnologia híbrida elétrica, que todos os montadores estão trabalhando para melhorar, é muito cara. E também tem uma consequência sobre que a gente não resolveu agora, que o que fazer com as baterias. Bom, tem problemas que a gente não solucionou. E a gente está oferecendo este tipo de híbrido para um nível de carro que é mais premium. Esta tecnologia é muito mais simples, utilizando uma estocagem no lugar das baterias num tanque de ar comprimido, que fornece a energia, especialmente nas fases de trecho urbano, fornece a energia para acelerar e também rapidamente sabe recuperar a energia comprimindo novamente o ar com as fases de desaceleração que a gente tem na cidade. E quando o carro está parado, no semáforo, por exemplo, a gente funciona com um stop and start, o carro e o ar comprimido fica quieto, completamente parado. Então, é um sistema muito dinâmico, que não faz uma autonomia sem motor, com as baterias com muitos quilômetros, mas que é super bem adaptada ao ciclo do consumidor na cidade. Esse aqui permite de quase dividir por dois o consumo. A gente tem um ciclo urbano 45% de consumo a menos comparando com um motor térmico, a gente vai dizer clássico. Okay? O interessante também é que é totalmente compatível com a tecnologia Flex, então a gente vai poder continuar os nossos trabalhos para optimizar o motor Flex, com o polo mundial que a gente tem aqui de biocombustíveis, optimizando a parte térmica e utilizando uma parte híbrida bem adaptada ao mercado e que a gente vai poder oferecer com um preço, esperamos, bem menor. Okay? Bom, as expectativas é uma inovação mundial, então estamos numa fase, saímos da fase de provação da inovação, a inovação funciona, tem protótipos que vocês podem provar, espero que o ano que vem a gente vai poder um outro evento e a gente vai pensar entrar numa fase mais de industrialização, mas nessa fase todo mundo sabe que necessita de mais investimentos industriais, então é uma fase que a gente tem que estudar bem quais são os mercados interessados no mundo todo, quais são os carros que vão ser equipados, aonde fazer os investimentos. Creio que essa tecnologia é super bem adaptada para o Brasil, pelo perfil do consumidor que principalmente vai rodar na cidade, como aqui em São Paulo. E com o projeto Inovar Auto, a gente tem também uma grande chance de o Brasil jogar um papel importante nesta tecnologia mundial. Ótimo, obrigado, pessoal. Obrigado. Okay.